A cirurgia de endometriose, ela tira todos os focos visíveis da doença. Mas ela é uma doença como se fosse um câncer benigno. Vitamina D, ômega 3, vitamina B12, ferro e magnésio são, assim, fundamentais para as mulheres da menopausa. O segredo da terapia hormonal hoje é a gente dar a menor dose que deixa a paciente bem, com o mínimo de efeitos colaterais e que dá qualidade de vida. E tem uma frase que choca quando eu falo isso em curso para médico, porque a mulher começa a envelhecer antes de nascer. Você vai dizer, para André, aí você complicou minha vida. Complicou. As mulheres que têm alguma condição neurológica, psiquiátrica, elas tendem a sofrer um impacto muito maior com o declínio hormonal. E isso é visto não só na menopausa, por exemplo, no pós-parto. Porque o pós-parto é como se fosse uma menopausa transitória. A medicina é muito cíclica, né? Então, antigamente os partos domiciliares, aí depois foi tudo hospitalizado, agora já tem uma volta de novo para isso, sem julgamento nenhum, mas enfim. Com julgamento ou sem julgamento, eu acho que o lugar de ter filho é no hospital. Eu concordo. Você pode ter um parto humanizado dentro de um hospital, mas né? dentro do hospital, porque se der uma complicação, parece mais seguro, se salva, né? Sem dúvida, parece mais seguro. Nosso convidado de hoje é o Dr. André Vinícius, ginecologista, professor de ginecologia e um estudioso da menopausa, embora não haja essa especialidade, né? A menopausologia, né? Deveria. Climateriologia. Mas ele é um estudioso, um interessado e uma pessoa que pesquisa muito sobre isso, né? Sim, dedicado a estudar, né, Leda? E o que você descobriu? Estudar e passar esse conhecimento adiante, né? Que é uma coisa muito importante. Exato. Isso é primeiro agradecer a vocês dois pelo convite de estar aqui, parabenizar. Esse encontro de gerações, ele realmente foi incrível. Eu já assistia, já acompanho o Leda há muito tempo, mas esse encontro de trazer a jovialidade e com, né, o seu lado clássico e tradicional trouxe uma coisa muito interessante, né? Eu sempre digo que esse consumo consciente de conteúdo é muito importante, como diria o filósofo Cícero, né? Certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas cuja vida participas. E vocês dois participam da minha vida já há muito tempo, você especialmente, Leda, e agora estão participando da minha vida e da vida da minha família, porque eu assisto o podcast de vocês com minha esposa à noite. Então a gente sempre seleciona alguns podcasts para assistir à noite. Me passou o feedback, a gente conversava bastante no direct do Instagram. Que bom que finalmente a gente conseguiu. Então, por favor, já vou pedir, porque a gente sempre esquece, já dê like aqui da confiança. Compartilha com todo mundo que está precisando. Ative as notificações, porque só trazem convidados incríveis. Eu sou o mais fraco que eles já trouxeram aqui até hoje. Não. Mas isso é importante. A gente sempre esquece de falar. Curta, compartilhe. Mande para os seus compartilhe também para a plataforma entender que você quer assistir esse tipo de conteúdo. Você quer aprender, você quer evoluir, né? Você quer conhecer pessoas interessantes, perspectivas novas e construtivas. Então agora vamos lá, né? Agora vamos ao que interessa. Muitas mulheres na menopausa no mundo. Esse é um grande problema de saúde pública, né? A gente trazer essa pauta hoje é algo incrível, porque a Organização Mundial da Saúde já propôs e já previu que o ano de 2030 vai ser considerado o ano do caos da saúde da mulher globalmente, porque nós teremos 1 bilhão de mulheres na menopausa. Porque a população está envelhecendo de forma geral. A população, para vocês terem ideia, os últimos dados do IBGE de setembro do ano passado, eu até olhei hoje para ver se já tinha atualizado 2024, mas não achei. Mas o último de setembro do ano passado, o Brasil tem mais de 30 milhões de mulheres entre climatério e menopausa. E isso traz um impacto muito grande para a qualidade de vida das mulheres, para o absenteísmo do trabalho, enfim, para tantos outros fatores que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui hoje. Eu queria começar já colocando essa diferença entre a menopausa, porque eu vejo muito na cultura popular as pessoas falarem da menopausa como se fosse o período inteiro, e não a cisão, não o evento. Perfeito. Qual que é a diferença da menopausa e o climatério? Essa talvez seja a dúvida mais comum e até mesmo muitos médicos confundem um pouco, os que não são especialistas. A gente tem, ao longo da vida da mulher, diversos marcos. E esses marcos, eles são temporais. Então, a menina nasce,
Depois ela entra na puberdade e aí vem o primeiro marco, que é a data da primeira menstruação, que chama menarca. Então, o dia que a menina menstruou pela primeira vez foi a sua menarca, uma data. 10 de setembro de 2024, é uma data. Sim. Entre a menarca e os 40 anos de idade, tem a fase reprodutiva da mulher, que recebe o nome de menacme. Então, menacme é o período que a chance da mulher engravidar espontaneamente é maior. E isso é caracterizado na ginecologia como o período reprodutivo da mulher. A partir dos 40 até os 65 anos, e aí é um marco etário, está a fase da vida da mulher chamada climatério. Então, climatério... Até 65 climatério anos. é um marco etário. De 40 a 65 anos, qualquer mulher que estiver dentro desse período, ela estará no climatério. Após os 65 é senectude ou senescência. Sendo que aí dentro do climatério, depois a gente vai para lá, dentro do climatério, dos 40 aos 65 anos, existe um fenômeno de parada de produção hormonal pelo ovário, que é marcado no corpo da mulher pela última menstruação. Então, da mesma forma que menarca é o nome da primeira menstruação, menopausa é o nome da data que a mulher menstruou pela última vez. Nossa. Sendo que esse diagnóstico ele é retrospectivo. A menarca ele é assim, ó, sangrou pela primeira vez. Eita, é a menarca da menina. Uhum. A menstruação não. Você para de menstruar, a mulher para de menstruar, e aí você espera 12 meses sem menstruação. E aí você... o ciclo muda, e aí, né? Exatamente. Aí você olha lá para trás, então vamos imaginar que dia 1º de dezembro de 2024, Leda menstruou pela última vez. A gente vai aguardar. Em 1º de dezembro de 2025, se não tiver menstruado ao longo desses 12 meses, eu vou chegar e dizer, Leda, 1º de dezembro de 2024 foi a data da sua menopausa. Então, é um diagnóstico retrospectivo, mas é uma data, não é uma fase, não é um período. Não, eu achava que o climatério começava a partir do evento da menopausa. Muita gente. E aí você tem o climatério. Aí dentro do climatério, climatério é um período de 40 a 65 anos. E aí você tem, e é interessante, Duda, você perguntar e porque comentar. Tu tem menopausa, menarca, não sei qual a origem do latim, vou depois olhar. Isso aí, mas não sei. Isso com certeza é uma origem latina. Mas olha que coisa interessante. Dentro dos 40 aos 65 anos, aí você tem uma fase que é o climatério pré-menopausa, que a mulher tem um comportamento diferente do climatério pós-menopausa. Então, isso é um período de transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. E existem vários sinais e sintomas que começam a aparecer a depender se a mulher está no climatério pré-menopausa ou pós-menopausa. E isso é muito interessante, porque são sinais que muitas vezes a mulher não percebe. Primeiro que a vida passa assim. 40 anos hoje é nada. Então, é isso que eu te pergunto. A mulherada de hoje, que tá na academia, linda, 40 anos. Exato. Você chega pra ela e fala, você está no climatério. Ela vai ficar brava. Pé da vida. Eu até fiz um vídeo esse dia que viralizou. O paciente chegou no consultório e ficou pé da vida porque o médico disse que ela estava no climatério. Então não fiquem chateadas com os médicos de vocês, porque climatério é apenas um marco etário. Ele aperta um botão sobre um vidro blindado. É bem isso. Bom, então tecnicamente você está no climatério. Aí calmou. É bem isso, acabou. É só um marco etário. Isso não quer dizer... Eu até tenho uma frase que está lá marcada no meu Instagram, que eu digo assim, ó. A menopausa é apenas o fim da vida reprodutiva da mulher, mas jamais o fim da sua produtividade. Claro. E isso a gente tem visto cada vez mais. Mulheres cada dia mais produtivas depois da menopausa, por uma série de fatores. A longevidade aumentando, expectativa de vida aumentando, estilo de vida melhorando. E eu adorei que o fundo aqui é um cenário estimulando vocês, mulheres que estão na menopausa, aproveitando um recado médico. A mulher da menopausa deve, idealmente, fazer 250 minutos de atividade física semanal. Isso não é do Dr. André que está dizendo, isso é a Organização Mundial da Saúde. Para que você possa realmente impedir, porque a menopausa, apesar de não ser uma doença, mas a parada de produção hormonal pelo ovário é um fator de risco para o desenvolvimento de algumas doenças. Doença cardiovascular, doenças autoimunes. Então, ser mais saudável a partir dessa fase é vital e necessário. Se você não foi saudável a vida inteira, é um convite à saúde a chegada da menopausa. Faz diferença, então. Se você não foi saudável a vida inteira... Quando você entra no climatério, você tem que. Exatamente. Aí você vai apagar um incêndio que está na fumaça no climatério. Na menopausa, você apaga um incêndio que está no 5º andar.
Sim. Então, se a gente puder, idealmente, as pessoas... E é interessante, né? Quando a gente começa a ver retrospectivamente, cada vez mais a gente deve estimular que nós que somos pais, avós, estimulem os nossos filhos e netos a serem saudáveis desde o começo, desde a primeira infância, para que isso vire hábito e vire uma rotina, para que não seja um esforço ser saudável, né, ao longo da vida. Eu lembro que eu tive que fazer, eu aprendi na marra, porque eu tive que fazer essa virada, porque eu pratiquei muitas atividades físicas quando criança, mas eu cresci com vergonha de tirar a camisa, morando no Rio de Janeiro. Em vários momentos eu tinha uma barriguinha que me incomodava ali, eu ficava com medo do pessoal me zoar e tal, e eu não fazia tanto exercício. Aí quando eu comecei a querer paquerar as meninas e tal, aí eu peguei uma dieta dela, do Vigilante do Peso, que ela tinha uma Xerox, aí comecei a fazer, aí me livrei da pancinha, e aí comecei a... Lembra, comprei o aparelho do Shoptime, comecei a fazer musculação. Lembro. Mas eu lembro de sentir isso que você está falando, clique, né? de ter me acostumado a essa vida sem exercício e de ficar... Duda, mas não é que era uma vida sem exercício. Você fazia tênis, jogava futebol. Mas comia um monte de porcaria. Descia no play todo dia, corria naquela quadra o dia inteiro. Não, mas Você fazia exercício, não era na mas academia, o incêndio chegou a ter o incêndio. Chegou a ter o incêndio, eu tive que apagar e dá muito Acho mais que teve trabalho realmente. Só a fumaça, né? Não foi um incêndio. Não, já a fumaça... A fogo. Não, eu não concordo, não, porque eu achava você com uma vida não, ativa. Nós, você como não pais, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, você tem uma... De 7. Eu de tenho uma de 7 7 e também. uma de 1 ano e 3 meses. Ah, parabéns. Tem um pequenininho também. Então é nosso desafio, né? Tornar natural essa coisa da atividade física, de uma vida ativa, também do exercício físico. Mas essa geração que tem hoje 6 anos, como a sua, e 7 como a sua, já vi vocês fazendo exercício. Exato. Né? A sua geração, você é uma falha minha. Você não me viu fazendo Eu via exercício. muito meu pai levantamento de copo e minha mãe cigarro, a chaminé. Né? Era uma outra realidade. A né? gente Mas fumava, ao mesmo tempo bebia. sempre mentalmente muito ativos. Sim, dois, mas não no exercício físico. Então, a sua filha ela vê essa academia aqui, ela pega o peso, ela já quer mostrar que ela consegue. Ela quer mostrar que levanta. Que ela é forte. Ela tá preocupada com o muque dela. Ela fica o dia inteiro mostrando e falando que tá pequeno, já tá maior. Porque ela quer imitar a mãe e quer imitar você. exemplo. Mas eu achava que os períodos da mulher estavam ligados assim, menstruou a primeira vez, aí, sei lá, tem um período até a próxima fase. Mas não, é uma coisa mais por idade mesmo. Exato. Existem marcos assim. Existem marcos cerebrais, porque, por exemplo, a menopausa é considerado um marco cerebral. Nós temos a puberdade, os hormônios... O que é que acontece? Existe um sistema, só voltando um pouco, chamado sistema neuroendócrino. Então, o cérebro, ele controla o funcionamento do ovário da mulher. Então, existe uma interconexão muito grande entre cérebro e funcionamento ovariano. E aí, é interessante, há um mês e pouco, eu tive a oportunidade de entrevistar no meu perfil do Instagram a maior pesquisadora do mundo sobre menopausa. Ela é a professora Lisa Mosconi. Ela é escritora dos maiores best-sellers, o The Menopause Brain, o XX Brain e Food Brain. Ela é italiana, mas é radicada nos Estados Unidos. Ela é a coordenadora do Women's Brain Initiative. Então, é a maior pesquisadora, quem mais publica sobre cérebro da mulher da menopausa. Essa live está até no meu canal do YouTube. Eu fiz em inglês, mas eu coloquei ela depois das traduções com ela. Vamos botar o link aqui. É incrível, vale a pena. Essa mulher é uma das maiores palestras do TED Talks falando sobre isso. Ela é um fenômeno. E ela lançou um livro no Brasil, O Cérebro e a Menopausa, e eu fui ajudá-la a divulgar esse livro aqui no Brasil. Que legal. Ela traz, foi uma honra imensa, e ela trouxe um conceito que a ginecologia não tinha, que a menopausa ela é uma condição mais cerebral do que a ovariana. E isso me pegou demais. Quando ela me disse ao vivo, eu disse... eu nunca tinha ouvido falar nisso. Até eu assisti o TED Talks dela há 4 anos, quando ela lançou, foi um grande fenômeno. E eu fui ginecologista, estudei aqui em São Paulo, fiz residência médica aqui, especialização aqui, mestrado aqui, comecei a fazer um monte de curso aqui e fora do Brasil sobre menopausa e nunca tinha ouvido falar que a menopausa é uma condição cerebral. E aí a gente começa a ver as mulheres, os principais sinais e sintomas. Você que está aí assistindo e que está na menopausa, com certeza vai se identificar. Começam os calorões, começam os despertares noturnos, começam oscilações de humor, parece que está numa montanha-russa o tempo inteiro,
e começa a ter alterações de memória e de cognição e de processamento, aquela névoa mental. E aí ela veio com esse grande statement, essa grande afirmação, fruto dos trabalhos dela, que quando começa a ter uma deficiência da produção de estrogênio pelo ovário, o cérebro, nesse sistema de regulação neuroendócrino, começa a perceber. E ela estudou áreas específicas do cérebro que respondem às deficiências de estrogênio do ovário. Então, o ovário começa a não produzir estrogênio numa região chamada hipotálamo. Essa região do hipotálamo é a região que, na deficiência de estrogênio, não regula a temperatura do corpo da mulher. E aí vem os calorões. Nossa. Então, o fogacho que É o que eu incomoda- tive da menopausa. Minha lembrança da menopausa é essa. Talvez é uma das mais impactantes, né? Que Nossa. atrapalha muito a qualidade de vida. E você, como Porque jornalista, eu né? fazia programa ao vivo, eu Sim. estava entrevistando uma pessoa, de repente subia aquele calor. E você fica achando que todo mundo vai perceber. Né? Exato. Essa é a grande questão. Você está ao vivo, fazendo televisão. E você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E é um calor junto com um mal-estar, com É um aceleração negócio, cardíaca. assim, e depois passa. Isso, Passa fugaz, rápido, mas é. incomoda. Então, Mas incomoda muito. Na Exato. hora que vem, que baixa o calor. Então, deficiência de estrogênio, porque o Mas o ovário resto eu parou não de tive. Eu não funcionar. tive essa deficiência, essa névoa. E aí começa, né? Eu acho que pela produtividade excessiva, né, mental sua, talvez não tenha sido comprometido. Não comprometeu, Né? E eu aí acho. você tem deficiência de estrogênio na região do tronco cerebral, que é quem controla o sono e a vigília. Então as mulheres dizem muito, "Doutor André, parece que tem um botão. 3 horas da manhã, liga um botão e eu desperto absolutamente do nada." Isso é uma das queixas que mais impacta, porque a privação de sono faz com que no outro dia não ocorra Sim. produção hormonal, ela acorda fadigada, cansada, não consegue produzir. E ela mapeou isso através de PET scan. Viu-se também que a deficiência de estrogênio em outra região cerebral chamada amígdala, que é responsável pelo controle emocional, dá esse efeito roller coaster, montanha-russa. Estou ótima, estou péssima, estou no fundo do poço, estou incrível. Ao mesmo dia, é tanto que o diagnóstico de bipolaridade nas mulheres da menopausa, ele só deve ser feito, isso é extremamente importante, depois que os níveis hormonais estejam adequados. Porque existe um impacto tão grande no processamento e no funcionamento cerebral que a mulher pode achar que tem tripla, quádrupla personalidade e isso pode não ser bipolaridade, E ser no apenas caso de uma uma flutuação paciente hormonal. bipolar que entra na menopausa, isso ainda já é um pior. ponto de atenção ainda maior, Sim. tem que aumentar a Ah, dose, exato. tem que É ainda testar pior. outros protocolos. Isso é extremamente importante, Duda, porque as mulheres que têm alguma condição neurológica, psiquiátrica, elas tendem a sofrer um impacto muito maior com o declínio hormonal. E isso é visto não só na menopausa, por exemplo, no pós-parto. Porque o pós-parto é como se fosse uma menopausa transitória. Por quê? O O puerpério. Tanto que o blues puerperal, depressão puerperal. O que é que acontece? Existem 4 tipos de hormônio. Até talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso, mas existem 4 tipos de hormônios que são produzidos em momentos diferentes ao longo da vida da mulher e em órgãos diferentes. Então, existe a estrona, que é um hormônio, um tipo de estrogênio produzido predominantemente na gordura. Esse é o que mais está associado com risco para câncer de mama, naturalmente. Então, a própria obesidade é um fator de isso que eu risco ia para te câncer de perguntar. mama, a gente depois pode Quem falar tem disso. mais gordura corporal tende a aumentar. Tem um risco aumentado. Hoje é um dos principais fatores de risco evitável para câncer de mama e outros cânceres a obesidade, que a gordura produz estrogênio. O segundo é o estradiol, que é predominantemente produzido no ovário da mulher, esse é que para com a menopausa. Existe o estriol, que é o mais produzido pela placenta durante a gestação. Existe o estetrol, que é um que é produzido pelo fígado do feto na barriga da mãe ainda. Caramba. Então, existem esses 4 tipos de O hormônio. fígado do O feto fígado do feto produz estrogênio e na vai vida pra corrente intraútero. da mãe. Exato. É tanto que esse é um hormônio que hoje tem saído novas pílulas anticoncepcionais usando esse hormônio, porque ele é menos maléfico. Depois a gente pode falar sobre estruturas de hormônios e benefício e malefício. Então, durante a gravidez, existe uma produção muito grande de estradiol e de estriol. Então, no geral, se você dosar um hormônio da mulher, o estradiol vai estar em torno de 100, 150 ao longo do ciclo. Na gravidez é para 500, 1.000, 1.200. E na hora que a placenta é clampeada, o cordão umbilical é cortado, a mulher sai de 1.800 para 2. Então é como se ela tivesse aplicado em uma bitcoins que não existia. Ela era milionária hormonalmente e ficou pobre no dia seguinte.
Então, essa queda muito rápida de estrogênio dá uma alteração cerebral semelhante ao que acontece na menopausa. É tanto que a menopausa cirúrgica, aquela onde a mulher tira os ovários cirurgicamente, causa um impacto clínico nela muito maior do ponto de vista cerebral e do ponto de vista de sintomas do que uma menopausa que foi ocorrendo pelo envelhecimento do ovário. Então, são pontos de atenção. Grandes momentos de oscilação hormonal, como a entrada na puberdade da adolescente, o pós-parto e a menopausa, são momentos que as doenças psiquiátricas elas tendem a aflorar em quem tem genética para isso. Nossa, falando em genética, a gente tem antes do suplemento, vamos aproveitar o gancho da genética? Vamos. Não vou contrariar você, né? A gente tem 2 patrocinadores aqui na série Osnaglio Encontro de Gerações. Aí, aproveitando o gancho da genética... A Biogenética, que é uma empresa que tem 15 anos de história. Que você conhece as meninas, as irmãs maravilhosas. A gente tem entrevista completa com as irmãs Kubelka, fundadoras da Biogenética, aqui também no Osnaglio, os empreendedores do Brasil. É isso que eu ia dizer. Ele disse já. Assistam, porque vale a pena. Vale, eu já assisti. Muito boa. E as minhas são incríveis. E esse exame é muito interessante, porque o que eu achei mais legal que elas falaram na entrevista, e eu fiz o teste com elas, é que não é uma condenação. Quer dizer, não é assim, você vai ter isso. Eu tinha muito medo de Alzheimer, claro, né? Todo mundo tem. Eu não tenho, felizmente, esse traço, mas não é que você vai ter, você pode trabalhar... Não é uma sentença. Não é a sentença, você pode impedir isso. Uma analogia que eu gosto muito para explicar isso para quem está assistindo, quando a gente nasce com uma alteração genética, é como se você nascesse com uma arma que está com todas as balas, mas quem puxa o gatilho é a epigenética. Então, o seu estilo de vida, as suas escolhas, seja alimentares, a forma como você decide levar a sua vida pode puxar o gatilho da sua genética e essa doença se expressar ou ela permanecer silenciada. Assim como um revólver dentro de uma prateleira não vai fazer mal para ninguém, mas nas mãos erradas, alguém puxando o gatilho, ele pode ser realmente uma sentença. Então, genética não é sentença de condenação. Mas isso é muito bom. É um risco. Isso, por exemplo, até aproveitando, quando a gente fala sobre o teste genético para câncer de mama, muitas mulheres têm, porque o medo da terapia hormonal e o câncer de mama é um dos principais fatores que levaram à cancerofobia que aconteceu nessas 2 últimas décadas. A gente sabe que, por exemplo, o Brasil, apesar de ter 30 milhões de mulheres entre climatério e menopausa, a quantidade, o percentual de mulheres que fazem terapia hormonal no Brasil, segundo o último trabalho da Unicamp de 2022, é 22,3%. É muito pouca, gente. Pouco. É muito pouco. Que tem indicação, não tem contraindicação e não faz. Por medo? Um dos grandes motivos foi o medo, que foi criado pelo grande trabalho WHI, que foi um trabalho global, um estudo multicêntrico, que fez uma associação entre risco relativo de câncer de mama e terapia hormonal, que naquela época era estrógeno de égua. Então era xixi de égua prenha dada para a mulher na forma de comprimido e até, assim, eu até brinco, né? Quem parou de estudar em 2002 continuou dizendo que o hormônio feminino dá câncer na reposição hormonal. Mas até a mesma equipe que fez esse trabalho fez um follow-up de 20 anos e lançou em 2022, mostrando que o risco relativo é muito pequeno de acontecer câncer de mama na terapia hormonal, mesmo com o hormônio de égua é muito pequeno. E com os outros tipos de hormônio, ele é quase desprezível. E agora os hormônios que a gente tem, que a gente vai falar na entrevista, são muito mais naturais, né? Sim, a chance de você ter uma ligação no receptor diferente, ela é bem menor. Bom, e aí agora, só para a gente poder seguir a conversa de forma mais livre, eu queria te dar de presente aqui também. Muitíssimo obrigado. Suplementos da Dr. São suplementos da Dr. Source. Nutrição inteligente. Nossa, eu adoro suplementação. Então, aqui, ó, cúrcuma, Pumpkin Pro, magnésio, vitamina D e K2 e Osteocomplex. Muitíssimo obrigado. E Whey. Obrigadão. Obrigado mesmo, viu? Que bom. Você gosta temos de o link aqui na suplementação? descrição, temos o link aqui também na tela. E na descrição. Na descrição Os também. 2 links estão na Tem direto descrição. pro A site Biogenética oficial e o da Dr. Source. Source estão na descrição. Sim. Eu acho tão bonitinho você falando Dr. Spurs. Como é que é? Para, Duda. Fala. Dr. Source. Olha lá. Elegante. Voltando à menopausa. O surpreendente é que quando você vai fazer os seus exames, você descobre na terceira idade que o seu ovário virou
primeiro um carocinho de feijão, depois ele nem aparece mais, né? Ele é naturalmente, ao longo da vida, ele é do tamanho mais ou menos de uma castanha do Pará. O volume ovariano é bem pequenininho, mais ou menos o tamanho da ponta da falange do seu dedo. É o tamanho de um ovário normal. Na menopausa, ele fica tão fininho, parecendo uma fita. Então, assim... Às vezes ele não aparece. Às vezes, no exame de ultrassom, ele não aparece. Quando você vai operar mulheres na menopausa, é só uma fitinha branca ali em cima. Então, ele vai sumindo. E tem um detalhe muito interessante. O ovário é um órgão que envelhece 5 vezes mais rápido que os demais. Então, tem um trabalho científico muito interessante. Por exemplo, a capacidade pulmonar. A capacidade pulmonar, ela persiste até os 80 anos de idade, mais ou menos 80%. A capacidade do sistema cardiovascular, mais ou menos 75% até os 80 anos. A capacidade de filtração dos rins, em torno de 70% a 80% até 70, 80 anos. O ovário, você perde 100% da capacidade dele, em média, aos 50 anos de idade. Então, é um órgão que sofre um processo de envelhecimento extremamente cruel, porque é muito rápido. Isso fazia sentido, porque a menopausa, na forma como ela é vista, tem pouco estudo científico nos últimos anos, porque é algo relativamente novo. Quando a gente começa a falar de ciência, você pega a ciência da medicina tradicional chinesa, ela é milenar antes de Cristo. A terapia hormonal, ela começou no mundo em 1940 e ela foi divulgada em 1960. Então é algo muito recente do ponto de vista científico, porque aqui no Brasil, por exemplo, no início do século XX, até 1905, 1910, a expectativa de vida da mulher era 37 anos. As mulheres nem chegavam a viver para ter a menopausa. Caramba. E quando a gente chega, por exemplo, para o século passado, século XX, assim, a segunda metade do século XX, 1950, 1960, a expectativa de vida era mais ou menos 60 anos. Então, a idade média de menopausa é 51. Realmente, menopausa era a condição de uma mulher velhinha. Porque a mulher vivia mais 9, 10 anos em menopausa. Hoje em dia, a mulher vive 1 a 2/3 da vida na pós-menopausa. Então, realmente é uma preocupação. Eu fiz a menopausa com 50, em torno de 50. Eu não lembro a data. Sim. Realmente uma falha da produção. Dá para fazer uma engenharia super reversa. Pra ver se eu vou ter que fazer, mas eu teria que consultar a minha ginecologista na época. Avaliar os exames da época. Avaliar os exames da época para poder chegar na data certa. Né? Mas uma coisa mas foi em torno de 50 anos. Sim, é a média. 48 a 50. Uma coisa que eu queria te perguntar é, a partir do momento que a mulher menstrua a primeira vez, a idade do sistema reprodutório da mulher não está necessariamente ligada à idade do número ali dos anos de vida que ela tem, né? Cada mulher, essa coisa de menstruou cedo, menstruou mais tarde. Exato, isso interfere? Essa tua pergunta ela é incrível porque é uma grande dúvida. E aí tem uma frase que choca quando eu falo isso em curso para médico, porque a mulher começa a envelhecer antes de nascer. Você vai dizer, para André, aí você complicou minha vida. Complicou. Porque olha eu vou falar só de uma geração e depois eu posso até trazer o conhecimento de 2 gerações atrás. Mas imagina que quando sua filha estava na barriga da mãe dela, o ovário da sua filha começou a se desenvolver a partir da 6ª semana de vida. Na 20ª semana de vida intraútero, antes dela nascer, ela tinha a maior reserva ovariana. Então, imagina que no 6º mês de gravidez, na 20ª semana da gestação, a menina do sexo feminino, o bebê do sexo, o feto do sexo feminino, ela vai ter algo entre 5 a 7 milhões do que a gente chama de ovócitos primários, que seriam a menor estrutura dentro do ovário que é ovulada para dar a fertilidade da mulher. Então, é o caviar. Exatamente, é o caviar. O microcaviar. Então, a menina, na barriga da mãe, tem 5 a 7 milhões no 6º mês de gravidez. Mas ainda não está pronto. Se pegar, tirar pronto. E dá para fazer 5 milhões de pessoas? Assim? Então, em teoria, sim. Mas aí vem o detalhe. Porque essas pequenas unidades foliculares, que chamam ovogônias ou ovócitos primários, ela vai se desenvolver ao longo do ciclo menstrual lá na frente e apenas um por mês é que pode dar origem a um embrião, né, a uma nova criança. Mas antes disso... Então, na 20ª semana, 6º mês de gravidez, 5 a 7 milhões. Quando sua filha nasceu e a minha filha nasceu, elas nascem com 1 a 2 milhões. Então, ela já perde ali 4 a 5 milhões de folículos nos últimos 3 meses da gestação, antes dela nascer. Tem algum tipo de seleção ou é uma coisa meio aleatória? Não sabemos. Sabe direito? Evolucionalmente, a gente não sabe. É uma constatação, que ela nasce com uma quantidade menor.
E aí, ali do nascimento até a primeira menstruação, que a idade média de menstruação da população é de 8 aos 12 anos. Quando ela vai menstruar a primeira vez, ela só tem de 400 a 500 mil folículos. Então, ela sai de 5 a 7 milhões na barriga da mãe antes dela nascer. Então, reprodutivamente, quando é que a mulher começa a envelhecer, nascer, é que reprodutivamente ela sai de 5 a 7 milhões para 400 a 500 mil quando ela vai menstruar a primeira vez. E aí, uma outra informação, são muitos dados, pega papel e caneta e anota aí para você fazer suas contas. E existe uma perda mensal, a partir da primeira menstruação, de 1.000 folículos todos os meses, independente se a menina está grávida, se ela está amamentando, se ela está tomando pílula anticoncepcional. Isso é um processo chamado apoptose. Então, o corpo pega aquelas células e joga 1.000 fora todos os meses. Então, existem coisas que podem acelerar isso, aumentar o número. Então, o estresse oxidativo piora, então estilo de vida, sedentarismo, bebida alcoólica, privação de sono, tudo que gera estresse oxidativo para o ovário mata e faz com que perca mais folículos antes do tempo. Então, por isso que a menopausa precoce, né, que é quando a menopausa acontece antes dos 40 anos de idade, alguma coisa aconteceu que esgotou tudo antes da idade média, que é 51 anos. Então, você antecipou em 11 anos. Isso pode ter fatores genéticos. Então a menopausa acontece depois que já se esgotaram todos esses folículos. Exato, porque esses folículos... Não pode acontecer e interromper, sei lá, acontecer e aí o organismo para de soltar com os folículos lá. Existem algumas condições que fazem com que pare de menstruar. Exceções. Algumas doenças. Você tem prolactina alta e o ovário desliga. Você tem ovário policístico. A gente fez até uma live sobre isso aqui no seu canal. E aí o ovário desliga um pouquinho. Mas desliga na ovulação, mas a perda continua. Então, aí um cálculo matemático para vocês fazerem, para ter uma estimativa da idade média da sua menopausa. Se você ainda não está na menopausa, papel e caneta aí na mão. Como a partir da primeira menstruação, a menina vai ter de 400 a 500 mil folículos e ela perde 1.000 por mês, ao longo dessa, se a gente pegar 400 mil e dividir por 1.000 vai dar 400, 500 mil dividir por 1.000 vai dar 500. Então, todas as mulheres, em média, vão ovular ao longo da vida 400 a 500 vezes. Se a gente dividir 400 por 12, que é a quantidade de meses do ano, eu acho que dá 33. 400, vocês fazem em casa essa conta aí, mas 400 por 12 eu acho que dá 33. E se a gente pegar 500, que seria a pessoa que nasceu com mais, 500 por 12 eu acho que dá 41. Então, a mulher vai ter ao longo da vida dela entre 33 e 41 anos de vida reprodutiva a partir da idade da primeira menstruação. Possibilidade de engravidar. Exatamente. Então, como é que a gente faz um cálculo da idade média da menopausa de uma pessoa? Claro que isso não é medicina, não é matemática, mas é pegar o dia que a idade que você menstruou para facilitar. Vamos imaginar que a sua primeira menstruação foi com 10 anos. Você vai pegar 10 mais 33, que seria 43 anos, que seria se você nasceu com 400 mil, né? Então você tem 33 anos de vida reprodutiva a 41. Então, se você nasceu com 400, você pode ter de 43 a 51 anos vai ser sua idade de menopausa. Então, esse é o seu intervalo. Ela nasceu com 12, então 12 mais 33 e 12 mais 41. É um cálculo de estimativa de idade média da menopausa. E esse é um grande problema, porque a menopausa em si, o ovário desliga quando ele tem menos de 10 mil folículos. Então, esse é um detalhe importante, porque a mulher vai começar a notar que a menopausa está chegando, porque num primeiro momento os ciclos vão ficando muito curtos. Porque como o ovário fica conversando com outro hormônio aqui do cérebro que chama FSH, olha que interessante, existe esse hormônio que é produzido aqui na hipófise, que é uma estrutura do cérebro. Exatamente, o Follicle Stimulating Hormone, o hormônio que estimula esses folículos ovarianos, que esses pequenos folículos que nossas filhas nasceram desde o começo, eles são quem produzem o estrogênio. O estradiol é produzido por esses folículos ovarianos. Então, o FSH estimula o ovário a produzir estradiol. O estradiol vai dentro do útero e engrossa a camada interna do útero, que chama endométrio. Então, para os alunos, eu sempre brinco, estradiol espessa endométrio. Para lembrar o mnemônico. Então, e faz com que essa camada interna do útero se espesse para esperar a chegada de um bebê. Isso acontece no ciclo menstrual. Depois que a mulher ovula, esse folículo sai do óvulo
e essa estrutura chamada corpo lúteo, que às vezes você faz um exame de ultrassom e tem lá cisto de corpo lúteo, nada mais é do que um folículo que se rearranjou e começou a produzir progesterona, que é o hormônio progestacional que prepara essa camada interna do útero para a chegada de um bebê. Não aconteceu esse encontro naquele mês. Esse endométrio descama e começa um novo ciclo. Então, o estradiol vai de novo estimular o FSH vai lá no ovário estimular e aí começa tudo novamente. Quando a reserva do ovário chega em 10.000, o ovário diz, opa, está na hora da gente parar. Está chegando aqui a menopausa. Então, ele tende a ir reduzindo. Num primeiro momento, o FSH começa a estimular muito o ovário. Então, esse estímulo maior faz com que o ciclo, que era de 28, 30 dias, comece a ficar curto. Aí a mulher diz, meu Deus, eu mexo 2 vezes no mês, dia 1 e dia 19, dia 1 e dia 22. É um sinal do climatério, pré-menopausa. É encurtamento dos ciclos menstruais. Por causa desse mais ou menos isso. Então são as 10 últimas, seriam a saideira ali do... E por isso, na transição para a menopausa, as mulheres começam a ter depois... Primeiro começa a ficar muito curto, 2 vezes no mesmo mês, depois começa a ficar muito longo. Vem um mês sim, falta 3. Aí estou na menopausa, vem um mês sim, falta 5. Aí vem um calorãozinho, aí fica normal. Aí vem de novo, falta 8, até completar os 12, e aí aquela data retrospectiva é a menopausa. Então, existem essas flutuações aí que as mulheres não se percebem muito bem. E a mulher, então, porque hoje em dia as mulheres de 40 e poucos anos, 42, 43, engravidam. Sim, que estão exatamente. Ó, de 40 a 48, né, assim, a partir dos 40 começa uma redução da qualidade dos óvulos. 25% dos óvulos após os 40 anos de idade tem baixa qualidade. Isso não é dizer que não pode engravidar. Pelo contrário, a gente pode olhar o copo meio cheio. 75% dos óvulos são de boa qualidade após os 40 anos. E por isso, grande parte das mulheres engravidam normalmente após os 40 e não tem nenhum bebê com nenhuma formação, nada. Mas existe um risco, né, na verdade, um risco, uma chance menor, porque você sai de 100% para 75%. Mas 100% é quando está no início da idade fértil e vai caindo isso. Exato. De uma... Até os 28 anos é o período de pico reprodutivo. Aí dos 28 aos 35 existe um platô, e aí do ponto de vista reprodutivo, isso é até feio, mas é o nome que se dá na medicina. A mulher é considerada gestante idosa quando ela engravida depois dos 35. Eu cresci com a minha mãe falando... É bizarro falar isso hoje em dia, né? Mas não, eu me lembro que quando eu fiquei grávida, eu falei com o meu ginecologista, eu quero fazer parto normal. Ele falou, uma primeira para idosa, não vai conseguir mesmo. Eu tinha 32 anos e eu fiquei indignada. Falei, como assim idosa? Mas o nome técnico depois dos 35 é gestante idosa. Mas eu tinha 32. 41 anos atrás... Tinha essa convenção de 32, já era idosa? Eu tinha 32 anos, e ele falou isso, Hugo. Eu cresci com a minha mãe ouvindo fazendo essa piada, né? 5.000 vezes. 5.001 hoje. Mas eu odiei isso. Pois é, eu me lembro que foi um trauma para mim. Mas as nomenclaturas precisam ser atualizadas, né? Até porque hoje isso choca muito, né? Porque a mulher fica imaginando, então se eu sou gestante idosa aos 35, eu não posso ter mais um outro filho aos 33, aos 38, aos 39. E o fato de se reprimir complica mais as coisas, depois da primeira gestação, aumenta as chances das próximas gestações terem sucesso, terem êxito? Sim, em relação a parto normal, o fato de já ter tido um normal anterior facilita, né? O canal de parto já se remodela. E se você teve cesárea, você vai ter o segundo filho por cesárea também? Só se o intervalo foi muito curto. Quando o intervalo entre uma gestação e outra é menor do que 18 meses, a gente recomenda na obstetrícia... Para não ter um acidente na força da contração. O útero ainda não está completamente recuperado, né? Você faz uma incisão no útero, a esterotomia, né? Corta o útero para tirar o bebê, então aquele tempo de cicatrização, mais ou menos 18 meses. Mas depois de 18 meses, você pode sim tentar um parto normal depois de uma cesariana. E é possível? Sim, e é bem comum. Agora entrou dentro de um novo... A medicina é muito cíclica, né? Então, antigamente os partos domiciliares, aí depois foi tudo hospitalizado, agora já tem uma volta de novo para isso sem julgamento nenhum, mas enfim. Com julgamento ou sem julgamento, eu acho que o lugar de ter filho é no hospital. Eu concordo. Você pode ter um parto humanizado dentro de um hospital, mas dentro do hospital, porque se der uma complicação, parece mais seguro, salva, né? Sem dúvida, parece mais seguro. Que a história do parto domiciliar era uma coisa na Dinamarca, com assim, que
Você tinha uma estrutura totalmente diferente, que não é comparável à estrutura que a gente tem aqui no Brasil. Mas o Brasil, ele tem culturalmente mais o hábito de fazer cesarianas, é um dos países mais cesaristas do mundo. Porque o meu grande amigo teve o segundo filho na Inglaterra, aí eu acompanhei, eu estava lá quando o filho dele nasceu, que é meu afilhado, inclusive. Ah, que legal. E aí, eu fiquei impressionado com a dinâmica deles. Eles não têm o médico plantonista do dia que vai fazer o parto. E lá não tem essa cultura de saber quem é o médico, porque também limita muito a vida do médico. Ele não vai poder fazer nada, vai ficar esperando, deve ter um monte de paciente, todos eles de stand-by, todo mundo querendo... Mas o obstetra leva uma vida muito sofrida. Né? Eu sou filho de obstetra e desisti da obstetrícia muito cedo na minha carreira. Depois de 4 anos fazendo obstetrícia, eu digo, não é pra mim. Acho lindo, acho incrível. Mas a cesariana civiliza a agenda do obstetra, né? Você é filho de meu pai é obstetra. Meu pai parou de ser obstetrícia agora depois de 35 anos sendo obstetra. Então parou agora e aí eu puxei ele para dentro da ginecologia, né? Que é a escolha da ginecologia foi muito estimulada por ele, porque ele é um grande exemplo para mim, mas eu não queria jamais a vida dele de obstetra. Então acho que desde o começo eu já vi assim, eu quero ser ginecologista. É uma coisa difícil. Nossa, no Natal, no Novo, malas prontas, vamos sair. Entrou em trabalho de parto, vou ter que ficar. Várias viagens canceladas, eu cansei de ver isso a minha infância inteira. É uma vida de muita doação, né? É uma profissão belíssima e que deve ser estimulada, só que realmente eu não tinha perfil. É uma vocação mesmo, deve ter. Com certeza. Ter o chamado. E ele tá gostando de ser só ginecologista? Ele tá gostando, porque tá mais velho agora, ele agora tá curtindo os netos, tá com 4 netos, então tá querendo mais tempo, uma agenda um pouquinho mais programada. Então acho que tem um prazo, né, da vida, acho que a beleza da vida é a gente conseguir, né, se atualizar o tempo inteiro e, como diz Isabela Camargo, atualizar nossa identidade, né, para poder estar a cada momento muito bem para o que a gente tá fazendo. Você falou uma coisa muito importante, que quem parou de estudar em 2022 é contra e ainda tem essa visão de que a reposição hormonal é cancerígena, né? E não é que não é. Assim, tudo é custo-benefício na vida, né? Exato. É que assim, se a gente for academicamente interpretar os artigos científicos, eu tinha um professor, eu fiz mestrado aqui em São Paulo, eu tinha um professor de estatística que ele dizia assim, a estatística é a ciência para torturar os dados em favor do resultado que você quer dar. Porque você pode dizer o mesmo número de formas diferentes. Por exemplo, quando você pega esse grande trabalho WHI, que é o Women's Health Initiative, então foi um grande trabalho multicêntrico mundial para avaliar desfechos cardiovasculares. Era um estudo desenhado para durar 8 anos e precisou ser interrompido com 5, porque a seleção das mulheres eram mulheres mais velhas, tinha mulheres tabagistas, tinha pacientes obesas, e pegaram essas pessoas que estão fora do que a gente hoje convencionou a chamar de janela de oportunidade, que seria o momento em que o início da reposição ela é muito mais benéfica do que o eventual risco de você ter alguma complicação com o uso dela. Então esse trabalho foi suspenso, porque o risco de câncer de mama era de aproximadamente 26%. Aí você diz, meu Deus, 26% é um risco muito alto. Sendo que esse risco é um risco relativo. Então, vamos trazer para a matemática. Risco relativo quer dizer 1,26% é esse risco. Aí você pode ler que é um aumento de 26%. Mas se a gente for colocar isso em números, quer dizer que é o seguinte, de cada 100 mulheres que estão na menopausa e não fazem reposição hormonal, 2 vão ter câncer. De cada 100 mulheres que estão na menopausa fazendo reposição hormonal, nessa época de 2002, com estrógeno de égua, 3 iriam ter. Isso é um risco de 1,26%. Então, a forma como eu te digo, você pode interpretar completamente diferente. Completamente. E ainda tem um outro detalhe. Daí a manipulação das pesquisas. É isso. E aí é o grande detalhe, porque também eu faço sempre essa analogia, porque facilita o entendimento. Risco relativo é o seguinte, imagina que estamos aqui e vamos sair para jantar depois desse podcast. Eu tomei uma garrafa de vinho e Duda não tomou absolutamente nada. E nós dois estamos dirigindo. Quem tem o maior risco de bater o carro voltando para casa dirigindo? Eu que tomei uma garrafa de vinho ou Duda? Eu que bebi mais. Mas quer dizer que eu vou bater o carro? Não. E quer dizer que Duda não vai bater o carro porque não bebeu? Não. Então, o risco relativo é um aumento da chance de um evento acontecer. Não é uma sentença. Então, isso é um critério que foi usado esse número desconectado nesse formato
E, obviamente, que se eu lhe disser, vamos fazer um tratamento que aumenta a sua chance de ter câncer em 30%, você vai dizer, claro que eu não vou fazer. 30% é muito alto. Mas se eu te disser que de cada 100, uma paciente a mais do que as que não tinham aumentou o risco, talvez você cogite, porque é um risco. Então, até 2002, pairou-se na ciência essa história de hormônio da câncer e criou-se a cancerofobia. Então, as mulheres que menopausaram entre 2002 em diante foram cerceadas de fazer reposição hormonal, porque muitos médicos que pararam de estudar ali. E essas minúcias desse trabalho científico, eles só foram vistos prospectivamente, 5 anos depois, 10 anos depois. Então, a minha geração foi uma geração que pegou os resultados pós o WHI e a gente viu, nossa, o pessoal errou muito na seleção. Pegou um pessoal que realmente não deveria fazer reposição hormonal e deram, então estavam fora da janela, não tinham os critérios de seleção. Então isso gerou um medo muito grande e cerceou que muitas mulheres pudessem se beneficiar. Há muitos ginecologistas até hoje que assustam, né? Quando você fala que faz sim. reposição hormonal. Não, e na parte do custo-benefício, digamos, você tira os sintomas que bloqueiam a pessoa a ter um estilo de vida mais pleno, mais completo, mais saudável. Exato. E aí você dispara também um monte de outras coisas, né? Vai ficar um efeito bola de neve, né? Um efeito em cascata. Porque, digamos, esses calores, a falta de sono e o desconforto para praticar exercício, para ver as pessoas, para ter uma vida social ativa, para conviver com profissionalmente, para manter a produtividade, manter o humor. Então, isso vai sabotando a saúde da pessoa também, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Deve ser uma equação milhões de vezes mais complexa, mas... E que precisa colocar a paciente no centro dessa discussão. Isso é um detalhe muito importante. A medicina, durante muito tempo, ela foi muito autoritária. Eu digo o que é que você vai fazer e se você quiser, você faz e você não dá a sua opinião. Se você quer correr o risco, se você... Assim, é correr o risco entre estou ciente dos riscos e benefícios e quero ou não quero. Então, isso é uma coisa mais recente, né, da última década, onde a gente colocou a paciente realmente no centro da discussão. E isso que esse podcast traz para vocês é exatamente isso, é a capacidade de tomada de decisão baseada em conhecimento. Porque o que tem de achismo na internet é uma coisa absurda. É uma luta. E tem o médico que fala que sim, que dá câncer, né? E tem o outro que fala que não, né? Com todos com a mesma convicção, exato. Também muito bons de didática, de oratória, de convencimento. Então, a gente tem que assumir as rédeas como o grande responsável. E, óbvio, os médicos são os especialistas, os mentores, os consultores, eles vão possibilitar os caminhos, mas a gente tem que escolher quem são esses maestros, né? Que vão capitanear aí as nossas orquestras. E é verdade que a reposição hormonal deve começar logo? Idealmente antes da chegada da menopausa. Antes? Porque como a menopausa já é um diagnóstico retrospectivo, você já perdeu no mínimo um ano. Tá. E aí o que é que acontece? Os declínios hormonais femininos, eles começam a acontecer às vezes uma década antes da menopausa em si. Porque o ovário já começa a diminuir sua produção. Existe uma sequência de quedas hormonais. O primeiro hormônio que começa a cair nas mulheres é a progesterona. Então, a progesterona, quando ela começa a cair, ela faz com que essa alteração do ciclo menstrual aconteça, porque ele é um hormônio da segunda metade do ciclo menstrual. Então, ela é a grande responsável pela menstruação, a descamação acontecer. Então, e ela começa a cair quanto tempo antes do início do processo? Mais ou menos uma década. Menopausa. Uma década antes da idade média da sua menopausa. Então, geralmente, por volta dos 45 anos, 45, 46, a mulher começa a ter algum grau de irregularidade menstrual. Claro, não é regra, né? Mas é o mais comum. Então, idealmente, começou a faltar, você dá o que falta. Isso é um detalhe importante, porque assim, reposição do ponto de vista da etimologia, né, é o ato ou efeito de devolver algo que existia e não existe mais. Então, ninguém coloca gasolina em um carro com tanque cheio, mas ninguém também deixa faltar se o tanque está indicando que a reserva já está acontecendo daquele hormônio, independente da idade. Porque às vezes eu tenho várias pacientes que têm menopausa precoce. O meu caso mais jovem, eu tenho uma menina de 16 anos que entrou na menopausa por uma alteração genética aos 16 anos. Meu Deus. E assim, nem engravidou, é um estudante de medicina, né? Depois e ela vai poder engravidar? Ela hoje é estudante de medicina, só com ovo doação, com ovo de outra pessoa, porque o ovário pifou aos 16 anos. Ela teve a menopausa aos 16, ela foi minha paciente aos 23, ela já era estudante de medicina.
E não conseguia mais, e a gente precisou fazer reposição hormonal. E imagine, ela ia para os médicos, mas eu não vou fazer reposição hormonal aos 16 anos, mas ela não tinha hormônio, ela precisa de reposição. Então, colocar uma data, não, só pode começar a repor dos 50 em diante, dos 40, não, você começa a repor, então logo os hormônios começam a cair, assim como uma criança que nasce com diabetes tipo 1, que não produz insulina, começa a usar insulina bebê, você também começa a dar hormônio à medida que eles faltam. Mas o excesso também, e o outro extremo, isso também é um perigo. Tem muitas pessoas utilizando hormônios que não precisam, fazendo substituição hormonal, dando algo que o corpo nunca produziu, e enfim, nada contra, mas isso não é reposição hormonal, e é importante que seja dito, porque às vezes, recentemente a gente passou por um grande imbróglio aí, nacionalmente falado, de algumas vias de administração que foram bloqueadas por alguma coisa, e isso foi pelo mau uso de hormônio, porque tem muitas pessoas se intitulando expert e especialistas em terapia hormonal sem o serem, e colocando em risco a vida das pessoas. Do chip hormonal, dos implantes hormonais que saiu, chip da depois beleza, voltou. que virou depois. E agora está proibido? Foi proibido, está proibido o uso estético. O Conselho Federal de Medicina já proibiu o uso estético de hormônios, e eu realmente acredito que a estética é uma consequência de um estilo de vida saudável, e não uma manipulação hormonal. Se a estatística pode ser torturada da forma que você quiser, Sim. Também o diagnóstico não pode, de certa forma, ser também? Não dá para o cara prescrever para uso estético, porém... Então, mas aí é uma caratista nada, né? E tudo pode, mas aí vai da consciência, né? A pessoa pode, não deve. Porque assim, em teoria, o que é que aconteceu? Houve uma retirada dessa via de administração do mercado pelo mau uso, e aí teve uma confusão imensa. O Senado saiu as matérias todas, depois teve uma audiência, a Anvisa voltou atrás e liberou a via para utilização terapêutica, né? Especialmente para as pacientes que não responderam a outras vias de tratamento. Então, assim, o que é mais importante é que a utilização de terapia hormonal é algo que deve ser feito por especialista. Assim como se você for investir seu dinheiro, você não vai perguntar a uma pessoa que está na esquina e que brinca na bolsa de valores, você vai contratar e selecionar alguém que realmente estude aquele mercado e que entenda. A terapia hormonal também deve ser feita da mesma forma. Quais são as outras áreas que estavam prescrevendo e aplicando? Na verdade, o que é que acontece? É porque a medicina, ela libera para que o médico que terminou o curso de medicina, ele pode fazer qualquer coisa. Mesmo então, sem ter feito a especialização? Sem ter residência, sem especialização, nada. Assim, ele pode, no outro dia, se ele quiser fazer uma neurocirurgia, claro, depois ele vai ser processado por imperícia e imprudência, mas poder ele pode. Ele está autorizado, o médico formado no dia seguinte. E acontece, infelizmente, que hoje em dia nós estamos na era da medicina fast food miojo. Todo mundo quer estar rico e ganhando muito e sendo famoso em 3 minutos. E não querem fazer o que precisa ser feito, né? De estudar, de se dedicar, de fazer, né, a formação da forma como ela deveria. E aí isso gera um grande problema na sociedade, porque existem 30 milhões de mulheres que estão na menopausa, estão precisando de ajuda profissional. Pra você ter ideia, a gente tem menos de 100 mil médicos, 100 mil ginecologistas no Brasil, que é uma especialidade que geralmente lida com menopausa. Tem gineco, tem endócrino, tem nutrólogo, enfim. Qualquer especialidade que souber lidar, pode lidar. Mas como existe uma discrepância entre a necessidade da população e a quantidade de médicos, existem pessoas que estão se aventurando a trabalhar com terapia hormonal e colocando em risco, né, a vida de muitas mulheres. E isso realmente é um chamado para ação, para que vocês... Eu sempre digo, né, as redes sociais, elas têm esse poder muito grande, mas não busque seu médico pelo número de seguidores do Instagram. Pelo amor de Deus, tem pessoas incríveis que nem Instagram tem. E tem uma baita formação profissional, né? Os dois extremos acontecem. Não quer dizer que ter muito seguidor você não é bom, mas que também ter pouco, isso não quer dizer que você não seja. E né? quais são as especializações que você recomenda que estão habilitados para tratar desse tipo de coisa? Eu acho que as mais comuns que lidam, porque a gente estuda isso na nossa formação da residência médica, é a ginecologia, a endocrinologia, são as áreas mais comuns, né? Que a gente tem uma formação voltada para esse estudo, de trabalhar a endocrinologia, porque cuida muito dos hormônios, a ginecologia, porque cuida da saúde da mulher e da saúde hormonal. A nutrologia, nos últimos anos, também tem entrado, porque atua junto dessa área, mas aí tem a medicina do esporte, pode entrar, mas no geral, não é que não estou dizendo que não pode, qualquer profissional pode fazer, mas não deve. Se tiver capacitação, né, Leda? Porque às vezes o papel também não quer dizer nada.
eu sempre digo assim, o conhecimento é que faz a diferença. Exatamente. Conhecimento. Tem muitas pessoas que têm por exemplo, eu tenho um mestrado em endometriose. Aí eu digo, eu sou mestre em endometriose. Estudei aquilo ali, uma doença. Às vezes você fez um mestrado no gene da proteína da agulha do rato de não sei o quê. E aí você vira subespecialista e utiliza essa titulação. Então, importante pessoas que estejam atualizados e querendo bem das pacientes. Esse é o maior recado. E a reposição é progesterona, estradiol e testosterona, no geral. A gente tem, esses são os 3 principais hormônios que faltam na mulher. A sequência é exatamente essa. Primeiro falta a progesterona, depois cai o estrogênio e depois a testosterona. Pois é, a testosterona tem muito preconceito ainda, entre médicos mesmo. Sim, porque assim, em 2019 saiu o Consenso Global da Terapia de Testosterona para Mulheres. Esse é um consenso que ele é questionável porque ele chega na conclusão final de que a única indicação da reposição de testosterona para a mulher era para desejo sexual hipoativo. Traduzindo, é a preguiça de começar a relação sexual. Aquela falta do drive, que a mulher, quando ela é estimulada, ela até consegue ter uma relação prazerosa, mas ela não tem um ímpeto de iniciar. Então, em teoria, os trabalhos científicos mostram que essa é a única indicação. Claro que, na prática, a gente sabe que a testosterona tem uma série de outros efeitos benéficos no organismo da mulher. Por exemplo, ela ajuda na construção de massa muscular, que previne a sarcopenia, que é uma condição ligada à perda de massa muscular. A testosterona tem um efeito na densidade do osso, então ela também tem um efeito junto com a atividade física no risco reduzido para desenvolver osteoporose. Existem outras nuances. Mas a reposição de testosterona é indicada apenas para desejo sexual hipoativo. Qual é o grande problema? E aí entra no que você me perguntou antes. A reposição de testosterona, ela deve ser feita com doses fisiológicas, porque senão você está fazendo anabolismo. Aí é um cenário completamente distinto. Uma coisa é eu te dar o que falta com o hormônio que seu corpo produzia. Outra situação é eu dar um éster, que é uma molécula modificada da testosterona para ganho de massa muscular, para performance. Isso não é liberado e nem recomendado, especialmente para mulheres. E tem uma medida testosterona? E tem vários tipos diferentes? Bioidêntica, tem... Isso, porque assim, é um outro detalhe super importante em relação à conceituação de hormônios que as pessoas não entendem. Hormônio natural é só o hormônio que o seu corpo produzia. Então, o ovário da mulher produz estradiol, testosterona, progesterona, a suprarrenal produz testosterona e sulfato de dihidroepiandrosterona. Então, esses são os hormônios produzidos pelo seu corpo. Esses são os únicos hormônios naturais. Todo hormônio que você compra na farmácia, manda manipular, são hormônios sintéticos. Então, natural só que o seu corpo produz, sintético que é produzido externamente. Dentro dos sintéticos, nós temos os sintéticos cuja estrutura da molécula é exatamente igual ao que o seu corpo produzia. Então, esses são hormônios sintéticos isomoleculares, antigamente chamados de bioidênticos, e antes disso chamado de mudou. Ele tem uma história assim, ó, a medicina vai mudando, né? Vai mudando também. Antes era body idêntico, idêntico ao corpo, 2012. Aí 2018 era bioidêntico. E aí depois é isomolecular, que é a estrutura da molécula iso, é semelhante. Então, para a analogia que vocês estão em casa, é como se o que é o hormônio sintético bioidêntico? É a duplicata do seu carro. São duas chaves que são iguais, funcionam exatamente iguais, entram exatamente iguais, apesar de não serem iguais, mas são feitas da mesma forma. Dentro dos hormônios sintéticos, aí a gente tem os não bioidênticos. São aqueles cuja estrutura não é igual à do que era produzido. Então, assim, ó, para a gente até voltar um pouquinho no contexto, o hormônio... Em tese tem a mesma função. Tem a mesma função parecida, porque o hormônio que é sintético, que a estrutura é igual, ele tem uma função chamada fisiológica. É semelhante ao que o corpo produzia. O hormônio que é sintético e que a estrutura é um pouco diferente, ela tem uma ação farmacológica, é de tratamento. Então, um repõe, o outro trata. Então, tanto que, por exemplo, o anticoncepcional seria um tratamento para não engravidar. E lá tem um tipo de estrogênio com um tipo de progesterona. Ambos sintéticos, ambos não isomoleculares, com finalidade de contracepção. Hormônios muito parecidos com esse, de estrogênio e progesterona, sintéticos, mas com a estrutura molecular semelhante, são usados para reposição fisiológica da menopausa. Então, é como se fosse assim, se fosse um encaixe, porque o hormônio é como se fosse uma chave e o receptor do hormônio é uma fechadura, né?
Então, o encaixe perfeito seria do isomolecular, e o encaixe assim, que pega uma parte e outra fica solta, seria o não isomolecular. Então, essas perninhas soltas é o que dá mais efeito colateral nos hormônios que não têm a estrutura molecular semelhante. E não dá para aumentar a produção natural do corpo? Estimular um aumento dessa produção natural ao invés de repor? Mas em que momento? Que, por exemplo, o estrogênio, como ele tem a produção ovariana, o ovário pifou. Ah, tá. Não tem mais o hardware, não tem mais a fábrica. É isso. Não dá para aumentar, dobrar a jornada de trabalho da fábrica que está ali. E o corpo tenta isso, né? Porque o FSH é o gerente da indústria, né? Eu sempre brinco para a mulher entender os exames, e quando abre o exame e não entende nada, o estradiol, ele é o funcionário da empresa. E o FSH é o gerente. Então, você abrir uma fábrica de sorvete no interior da Paraíba, no calorão, você bota um gerente, vai vender aqui o sorvete do mundo todinho. Então, você manda uma quantidade muito pequena de FSH e a quantidade de estradiol é muito grande. Isso é uma menina jovem. À medida que vai envelhecendo, é uma fábrica que os funcionários já vão ficando CLT 15 anos, já estão mais preguiçosos, o emprego está garantido. Aí você bota 3 gerentes e a produção vai diminuindo. 10 gerentes, a produção não é a mesma. Até que chega da menopausa. Aí aqui os funcionários todos pediram demissão e sua empresa entrou em falência. Pode contratar o que for de gerente, que a produção não acontece. Então é exatamente isso. O FSH vai aumentando cada vez mais e o estrogênio vai diminuindo. Então é exatamente esse descompasso que vai acontecendo. Mas a reposição hormonal deixa a mulher mais disposta? Melhora, Leda, porque assim, a disposição ela é multifatorial, né? Mas ela está muito ligada a um sono de boa qualidade. E a privação de sono, ela também tem uma relação direta com deficiência, tanto de estrogênio quanto de progesterona. É tanto que a reposição de progesterona, a progesterona, quando ela é tomada pela via oral, ela vira um esteroide, um hormônio cerebral produzido no neurônio, chamado alopregnenolona, que dá a sensação de relaxamento, de tranquilidade de sono. Então, a reposição, a deficiência de progesterona faz com que a mulher comece a não ter um sono de boa qualidade, fica um sono mais superficial. E a deficiência do estradiol desliga essa área do tronco cerebral e faz com que a mulher tenha aquele botãozinho de acordar às 3 da manhã. Então fica um sono que é superficial e que faz com que essa paciente no dia seguinte acorde cansada. Então quando você começa a repor, a mulher dorme bem, ela já acorda com a disposição melhor. Então é um ciclo, né? Eu acho que assim, os hormônios, eles são os grandes maestros do funcionamento do nosso corpo. E quando a gente consegue achar alguém que conduza bem essa orquestra e a mulher dar as condições, porque acontece muito. Eu vou te dizer um exemplo meu, fugindo do contexto. A minha produção de testosterona, eu dosei em março desse ano, estava lá em cima. Eu comecei a ter muita dificuldade para dormir, muita privação de sono, muito estresse, muita viagem. Minha testosterona dosei essa semana está 300 e pouco. Eu sou a mesma pessoa 6 meses depois. Não é que eu não esteja produzindo, é que eu não estou dando as condições para o que o meu corpo produz. Não é que a glândula, o testículo ali, né, não está funcionando. A mesma coisa na mulher. Eu atendo, Duda, muitas pacientes que são aeromoças e que fazem muitos voos internacionais. É muito difícil viver assim. O jet lag dessas mulheres, tanto que existe um estudo de Londres mostrando que as aeromoças têm um risco aumentado de falência ovariana prematura e dificuldade para engravidar. Primeiro, vivem sob estresse oxidativo, porque essa cronobiologia, né, o ciclo circadiano delas não existe. Exposição à radiação ionizante o tempo inteiro ali no espaço aéreo. E essa cronodisrupção, ela está o tempo inteiro com essa percepção de luz, né, de sono e vigília alterado. Então, o sono realmente é um fator, assim, a gente já comentou isso outras vezes, eu até assisti esses dias, reassisti uma entrevista com o Dr. Ito Rashid, que foi meu professor, um queridíssimo aqui com vocês. Vocês comentaram daquele meme eterno, né? Quem não dorme até o 09 está pedindo para morrer. E é bem verdade, né? O sono realmente ele é um reparador, é o faxineiro, né, de tudo que não presta no nosso organismo. E ele fala muito da melatonina como o grande maestro dos hormônios, né? Quem vai pautar tudo por causa do sono, né? Exatamente. E a melatonina, por exemplo, o ovário produz 5 vezes mais melatonina do que a própria glândula pineal, que é o centro produtor. E olha que coisa interessante. Apesar de produzir 5 vezes mais, a produção de melatonina no ovário é só para ele. Não tem nada a ver com sono. É uma coisa local? É só local, é uma função autócrina. Porque o que é que acontece? A melatonina é um dos mais potentes antioxidantes do nosso corpo. Tanto que existem estudos de melatonina para tratamento de câncer, coadjuvante, junto com a quimioterapia, a radioterapia, porque reduz o estresse oxidativo em doses super altas, que não tem a ver com sono, é tratamento.
Dentro da função do ovário, lembra que eu comentei que a menina nasce ali com os ovócitos primários, a gente tem uma sequência ao longo do ciclo menstrual. Ovócitos primários, ovócitos pré-antrais, ovócitos secundários, o ovócito grande que ovula e depois o corpo lúteo. Então, a mesma estrutura ela vai mudando de fase aqui ao longo da vida, ao longo do ciclo menstrual. Em cada mudança de uma fase dessa gera estresse oxidativo para o ovário. Por isso que o ovário envelhece muito, porque ele passa o tempo inteiro sofrendo estresse oxidativo. A melatonina tem uma ação de reduzir esse estresse oxidativo. Então, ele tem uma ação de anti-envelhecimento ovariano. Ele reduz esse processo de envelhecimento ovariano. Ano passado, eu fui para um evento na França que chama MedFemTech. É um evento de tecnologias voltadas para a saúde da mulher. E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns pesquisadores, que é um pesquisador da Rússia, um pesquisador da Ucrânia, um pesquisador norte-americano, que estão desenvolvendo estudos para você retardar ou até religar os ovários de mulheres que acabaram de entrar na menopausa. E aí eles têm, isso é uma coisa ainda muito inicial, mas eles já conseguiram postergar a menopausa de 3 a 7 anos e religar, entre aspas, né, ovários de mulheres que já estavam há 1 ano sem menstruar, com níveis hormonais de menopausa, eles ganharam mais 2, 3 anos, através de 3 técnicas. O transplante autólogo de células-tronco, essas pesquisas já começaram, já tem pesquisas em humanos, não é só em ratinho, nem em camundongo. Então, eles estão fazendo transplante autólogo de célula-tronco, pega a célula-tronco da sua medula óssea, cultiva aquilo com fatores de crescimento e injeta no resquício ovariano, e o ovário volta a ligar. O plasma rico em plaquetas, o PRP, então tira o seu sangue, separa as plaquetas. O PRP tem muitas funções, né, na medicina regenerativa. E aí pega esse plasma rico em plaquetas, coloca dentro do ovário, e isso também está ganhando um pouco, né, está fazendo o ovário religar. E eles estão fazendo um outro processo, que é pegar um pouquinho do fragmento do ovário ainda remanescente, escarificar aquilo ali no microscópio, colocar fatores de crescimento e fazer como se fosse um ováriozinho externo e reimplantar na paciente. Então, eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos a gente vai estar tendo outro. Eu vou voltar aqui para a gente falar de outras formas de como o tratamento da menopausa está acontecendo. Por quê? Esses trabalhos eles foram baseados no que a gente chamava de criopreservação. Por exemplo, meninas de 20 e poucos anos que tinham câncer iam ser submetidas à quimioterapia. A gente sabe que a quimioterapia é muito tóxica para o ovário, induz menopausa precoce, né? Pela citotoxicidade, o quimioterapia mata o tecido ovariano sadio. Então, eles começaram a retirar fragmentos desses ovários e guardar em laboratório enquanto a menina fazia a quimioterapia. Quando ela se curava do câncer, eles pegavam aquele remanescente do ovário, colocavam fatores de crescimento e reimplantavam. E aí, esse reimplante voltava a produzir hormônio. Então, talvez, isso aqui é uma hipótese, no futuro a gente esteja falando sobre transplante de ovário, produção de ovário com célula-tronco sua e reimplante, a gente ganha e postergue um pouco essa idade média da menopausa. O futuro realmente ele é promissor e o mundo inteiro tem pesquisado muito porque é uma grande endemia, né? A população está envelhecendo. A pirâmide etária já inverteu e agora já estamos numa ampulheta etária, né? Começou assim, agora a base já aumentou, né? A quantidade de idosos tem aumentado muito. Também com todas essas exigências culturais, assim, em relação à mulher, a produtividade, ela tem que se estudar muito, se desenvolver e aí desenvolver carreira, ser independente. Aí quando vai parar para, de fato, começar a se reproduzir, às vezes já está muito mais delicada a situação, né? Com certeza. Então, isso poderia dar uma sobrevida. E eu te pergunto em relação a esses FIVs, essas terapias de congelamento de óvulo e como é que funciona isso durante esse processo da menopausa, do climatério? Super interessante. A gente sempre, existe um exame, Duda, que chama hormônio antimileriano. Esse é um exame que não é coberto por nenhum plano de saúde no Brasil, eu não sei por quê. Não é um exame tão caro de fazer, mas é um exame que marca uma pequena proteína dessas ovogônias que a menina nasceu lá dentro da barriga da mãe já tinha. Então, a pequena unidade do ovário que chama ovócito primário ou ovogônia primária
na parede dela, ela produz essa proteína, uma glicoproteína chamada hormônio antimileriano. Então, quando a gente dosa o AMH, que é o nome comercial, né, desse exame, quando a gente dosa o AMH, ele infere a reserva ovariana. Existem várias curvas que a gente coloca. Patrícia tem 20 anos e tem um AMH de 0,9. Vamos traçar isso aqui. Ela está no percentil 20 para a idade, percentil 30, percentil 90. Então, ela compara você com as mulheres da mesma idade que você. Se a sua reserva ovariana ela é baixa em uma idade nova e você está pensando em postergar a sua maternidade por N razões, porque não achou quem é o parceiro ideal, porque está no momento profissional, convém pensar em criopreservação, que é exatamente estimular o ovário a produzir esses folículos maiores. Então, é uma indução hormonal, captar aquilo ali e deixar congelado, para no dia que você quiser utilizar, você descongela aquilo ali. Mas lembrar uma coisa importante, todas as vezes que você descongelar, a gravidez só vai acontecer por fertilização. Daquele ovócito, porque não tem como aquele voltar para o ovário, aquilo ali tem que ser inseminado com o espermatozoide e depois transferido para o útero. Né? Não tem, você pode engravidar espontâneo. Tem várias mulheres que congelam e engravidam espontâneo e deixam lá congelado. E aí só um detalhe importante, se você congelar óvulos, você pode não usar e pode descartar ou doar, porque aqui é só célula. Sim. Mas se você já congelou um embrião, aí você não pode, porque é vida. Aí você tem um compromisso de manter aquilo ali ou de utilizar e transferir. E quando fertiliza, não dá para fertilizar só um, né? Essa é uma questão também. Isso tem mudado muito. Eu não estou super atualizado nessa parte de reprodução, porque também é algo muito específico e muda muito. Então tem novos pontos de corte. Para quem tem mais de 35 anos, você só pode transferir 2. Quem tem menos de 35 anos, você pode transferir um pouco a mais. Eu não lembro exatamente, nem quero dar essa informação incorreta aqui. Mas mudou-se muito e mudou qual o grau de parentesco que você pode usar aqueles ovos. Isso mudou recentemente, acho que foi ano passado, e como não é uma área que eu atuo, eu realmente não estou atualizado nesse contexto. Mas a criopreservação é uma grande realidade que tem ajudado muitas mulheres a guardarem, porque postergar a maternidade virou uma realidade por N fatores, e hoje realmente isso não pode ser deixado, né, para segundo plano, porque quando você adia a sua primeira gravidez, você tem que entender a escolha que você está fazendo, porque o ovário, infelizmente, ele é um cronômetro que só vai andando de forma retrógrada. Isso independe se a mulher faz exercícios, tem um corpo perfeito, se tem uma saúde, não interessa, o ovário reduz um pouco a chance, mas assim, vamos imaginar que desses 1.000 que você perderia por mês, você perde 990. Tá. Então é muito pouco, porque é um processo do próprio organismo. É fatal, né? Exato, isso não fomos nós que inventamos, foi o estagiário. Eu queria falar de uma coisa. Você trabalha a endometriose, você falou que estudou a endometriose. Endometriose, foi meu mestrado. A endometriose também aumentou? Tem aumentado muito, a gente tem várias interrogações, os motivos pelos quais isso tem acontecido, né? É uma doença que aqui no Brasil acomete de 9 a 10 milhões de mulheres. Então, uma em cada 10 mulheres em idade fértil tem endometriose. E te digo, essas são as que foram diagnosticadas, porque o subdiagnóstico de endometriose é muito grande. Primeiro porque normaliza-se a dor. Então, comumente as mulheres têm essa resiliência maior e os homens que isso é besteira. Não, isso aqui é uma dorzinha, uma cólicazinha normal. Então, essa normalização da dor faz com que as mulheres não procurem assistência e o diagnóstico é atrasado de endometriose. E como a endometriose ela é uma doença imunológica, estrogênio dependente, ligada a estresse oxidativo e com componente genético, a gente tem vários fatores que têm feito essa incidência aumentar. Não sei se porque o diagnóstico também ficou mais fácil com os exames de imagem, porque a conscientização ela está maior, ou por fatores externos. Eu, inclusive, esse ano dei aula no Endo Dubai, que é um congresso que acontece em Dubai dos maiores cirurgiões, e vou dar aula ano que vem de novo em fevereiro. E a gente tem assim, estudado muito, porque tem aumentado muito a incidência. As cirurgias, elas são extremamente caras, né? É uma doença que gera um custo para o sistema de saúde muito grande. Exatamente. A cirurgia endometriose, ela tira todos os focos visíveis da doença, mas ela é uma doença como se fosse um câncer benigno. A célula de endometriose, ela se comporta tal qual uma célula de câncer. Ela se multiplica, ela se desenvolve, ela cria um microambiente para ela se replicar e ela se espalha. Então você pode fazer uma cirurgia e depois tem que fazer outra. Sim, acontece. Volta, a endometriose volta. Exato. Tem que ir tirando e limpando, ela é uma doença crônica
de caráter progressivo e que ainda não tem cura. Então a gente consegue fazer com que ela fique em remissão, e aí estilo de vida cada vez mais tem sido algo preconizado. O que seria o estilo de vida? O de trabalho científico, a gente tem o seguinte: a microbiota intestinal, ou seja, o tipo de bactéria que habita no intestino das pacientes, ela tem uma influência tanto na produção hormonal quanto no desenvolvimento da doença para a progressão. Então, um padrão de dieta que já tem estudo na literatura para endometriose é a dieta Low FODMAP, que é uma dieta de baixo consumo de carboidratos. Mas essa é uma dieta terapia, não é uma dieta para a vida. Ninguém consegue viver numa dieta low FODMAP. Mas a dieta que é padrão ouro é a dieta do Mediterrâneo, que é a dieta rica em peixes, em oleaginosas, na castanha, no azeite. Então, esse padrão de dieta anti-inflamatória, com a redução do consumo de glúten, dos laticínios, ela tem um efeito anti-inflamatório para os focos de endometriose. Atividade física também é fundamental, porque a endometriose é uma doença que cresce com excesso de estrogênio. Se você é sedentária, você acumula gordura abdominal. E a gordura abdominal produz aquele estrogênio que eu comentei, que é a estrona, que também ativa os focos de endometriose. Como ela é uma doença ligada a estresse oxidativo, a privação de sono, mais uma vez. No fim, Leda, é assim, ó, é o básico bem feito. Atividade física, sono de qualidade, manejo de estresse, uma alimentação mais saudável, consumo de água e uma higiene mental. Isso é proteção para qualquer doença, porque a base das doenças ela é a mesma. Em cada órgão a gente recebe um nome diferente, mas quando a gente começa a estudar, a base termina sendo a mesma. Isso é muito importante, porque as pessoas negligenciam muito, né? É que o corpo é uma máquina quase perfeita, né? De cura, de resiliência, de crescimento, evolução. Exato. O homem não tem nenhuma baixa hormonal? Ele não tem hormônio? Tem sim. E é interessante, porque a gente até comentava aqui um pouco antes, né? Não é só as mulheres que têm isso não, viu, mulherada? É para não achar que é uma coisa só de vocês. Perseguição, né? Exato. O declínio, hoje não se chama mais de andropausa, mas o declínio gonadal masculino, né? A redução da produção dos hormônios masculinos, ela também começa a acontecer ali por volta dos 35 anos, mas diferente das mulheres que tem um marco, porque o ovário para de funcionar, o testículo do homem não para de funcionar, tanto que a gente vê casos de homem de 70 anos engravidando meninas mais jovens, porque o testículo ele diminui a produção no homem, mas ele não cessa, né? Essa produção no geral... Não é igual o ovário que desliga e acaba. Não desliga, ele vai diminuindo bastante a produção, e aí tem marco 35, não nasce aí com 50... número limitado, o homem consegue produzir a produção é a cada 72 horas. Né, tem uma produção contínua. A mulher que nasce com a reserva e vai perdendo. O homem tem uma produção... Vai gastando a reserva. Exatamente. O homem não vai gastando a reserva. Ele vai produzindo conforme demanda o tempo inteiro. Então existe sim... Mas o declínio masculino ele é muito mais lento e por isso é pouco estudado. Né? Também não se estuda com o mesmo afinco que a menopausa, porque é um grande marco. Mas o impacto ele é muito mais suave. A gente não tem esses sinais e sintomas. O homem fica um pouco mais cansado, altera um pouco, mas é diferente da mulher que impacta na sua qualidade de vida, impacta na produtividade, impacta na cognição, aumenta risco para doenças. No homem isso é bem mais sutil. No caso da mulher, impacta as relações também, né? Demais. Porque impacta o humor, impacta o tesão, né? Muito. Então, impacta nas relações afetivas. Socioafetivas, com certeza. No ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que eu acho que assim, fala-se muito pouco, porque a menopausa ela traz consigo uma série de tabus e ela traz um etarismo, sim, por trás, que é meio velado. As pessoas terminam não querendo contratar no universo corporativo mulheres de menopausa. Ai, não, chata, vai faltar, e tá aqui com calor, e aí falha, e aí tá o tempo inteiro de mudanças de humor. E isso a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque é um momento de inserção. São mulheres extremamente com a capacidade cognitiva incrível. Uma experiência de vida incrível. Nossa, já assim, passaram por várias outras empresas, outros baita modelos experiência, de negócio, né? Muita experiência. Eu acredito sabedoria que mesmo. Eu acho que a gente tem que trazer isso para o universo corporativo. As pessoas têm que entender que a mulher é cíclica. Eu fiz um podcast com o Joel J falando sobre isso, os ciclos menstruais da mulher, né? Que a mulher é 4 mulheres ao mesmo mês, dependendo da fase, as que menstruam, dependendo da fase do ciclo.
E a mulher de transição para a menopausa, ela é a adolescente que paga boleto. Porque ela sofre as mesmas flutuações hormonais lá da adolescente, sendo que ela que assume a casa, ela quem paga os boletos, dá conta dos filhos ou dos netos. Então a gente tem que ter esse mesmo cuidado. A gente tem uma condescendência muito grande para um adolescente e não tem esse mesmo olhar empático para a mulher de transição para a menopausa. Então é isso que eu... E como é que os planos de saúde estão fazendo hoje? Como é que as empresas, os RHs das empresas conseguem conduzir esse processo? Porque imagina, tomar conta de milhares de colaboradores. Não conduzem. E não conduzem, não tem uma cultura ainda de... Infelizmente não, isso é algo que a gente assim, vem tentando trazer esse movimento. Porque isso também é dinheiro, né? A empresa consegue fazer uma boa gestão disso, diminui a sinistralidade ali na hora de renegociar os planos de saúde. Exato. Não. E assim, ó, o interessante você comentar isso, porque a gente tem 2 pontos nisso. Não existe uma preparação dos planos de saúde para isso. Porque eu fui até hoje, aproveitei para ir aqui na Drogazil e fui em 3 farmácias aqui para ver o preço de uma terapia hormonal básica, só com estrogênio e progesterona. Dá em média R$176. Isso é 10% do salário. Por mês. Por mês. E o plano de saúde não cobre. Infelizmente, os planos de saúde não cobrem. A gente até fez uma live no Instagram com a senadora Ivete, que é a senadora que está à frente desse movimento da menopausa pelo SUS. Dos custos, né? Houve uma propositura no começo desse ano por alguns senadores, e a senadora Ivete, que é de Santa Catarina, também está à frente disso, para que tanto os exames quanto o tratamento sejam cobertos pelo Sistema Único de Saúde. E não existe um seguro privado para menopausa? Específico para menopausa, não. Nossa, ó, fica a dica aí. Você que é empreendedor, exatamente, criar um seguro aí, imagina conseguir... 30 milhões de mulheres. 30 milhões de Só mulheres. Só hoje. E a projeção é que o Brasil tenha 70 milhões de mulheres entre climatério e menopausa até 2030. Um ecossistema então vai crescer riquíssimo aí a ser explorado, né? Você sabe que o mundo inteiro tem olhado para a menopausa, né? Porque os grandes nomes das décadas passadas estão na menopausa e estão agora falando sobre isso. Você vê fora, Michelle Obama tem falado isso, Oprah Winfrey tem falado disso, as grandes atrizes de Hollywood têm falado disso. Aqui no Brasil a gente também tem tido algumas movimentações assim, isso é muito positivo. Até a grande Leda Nagli tem falado sobre isso. A Leda Nagli, graças a Deus, tem trazido essa pauta já há algum tempo. Não, e isso é muito importante, sabe, Leda, porque esse assunto é muito velado. Aqui no Brasil você faz um trabalho lindo, porque não é de hoje que você já faz esse trabalho de falar sobre menopausa. Isso é muito bom, porque esse tema ele vai ficando velado e assim, o mercado americano já enxergou. Só para você ter ideia aqui de suplemento, eu vi uma pesquisa esses dias. Neste ano, foram consumidos mais de 5 bilhões de dólares em suplemento over-the-counter medication. Aquela que a mulher vai lá e ela pega na farmácia sem prescrição nenhuma. 5 bilhões de dólares só para mulheres na menopausa. É um mercado... Olha, o mercado de menopausa, ano passado, movimentou, acho que foi 3 trilhões, que era equivalente a 1/3 do PIB do Brasil. Só esta fatia do mercado e só nos Estados Unidos. Saiu na capa da Forbes Woman. Só para não perder a oportunidade, a Doctors First tem o suplemento especialmente feito para isso, que é o Serenity Woman. É uma fórmula visando ajudar, né, a diminuir esse na menopausa. Então fica a dica aí, tá? A saúde da mulher. Que a saúde da mulher é um tema muito importante, muito interessante e muito rico. E quais são os suplementos que você recomenda que são mais universais, assim, que podem causar um efeito interessante e até complementar a reposição? Maravilha. Isso no caso de quem faz a reposição e quem não faz ainda, não começou. Perfeito, Duda, porque os hormônios, eles precisam de substrato para funcionar. Às vezes você dá hormônio e a paciente não fica bem. Ou você dá hormônio e não funciona. Porque, por exemplo, o hormônio, só para vocês entenderem, porque isso é muito importante. O hormônio, ele é um mensageiro. Então, sai a mensagem do órgão efetor que está produzindo aquele hormônio, seja na hipófise, seja no ovário. Esse hormônio, ele vai se ligar a um transportador, então um carrinho de transporte que vai levar ele até a célula onde ele vai agir. Na célula onde ele vai agir, ele tem um receptor, e aí o receptor coloca para dentro da célula para fazer uma função. Então nós temos 4 etapas. Cada uma dessas etapas, elas têm condições que limitam e condições que favorecem. Então, por exemplo, deficiência de vitamina D faz com que alguns desses carrinhos não funcionem. Deficiência de ferro faz com que alguns desses carrinhos não funcionem. Deficiência de magnésio faz com que os receptores hormonais não funcionem. Então, existe uma série de níveis hormonais, níveis de vitaminas e níveis de minerais que são cofatores da produção hormonal.
E é exatamente por isso que a medicina da terapia hormonal, ela é uma grande incógnita, porque entre o que eu dou e o que o seu corpo faz com o hormônio que eu lhe dei, eu não sei. Porque eu pego pontas desse caminho, eu não consigo mapear ele todo. Eu vejo, e aqui, ó, eu estou fazendo de uma forma bem simplificada, porque além disso aqui ainda passa no fígado, e o fígado tem uma interação, tem 11 reações hormonais de quebra de hormônio no fígado. 5 na fase 1 e 6 na fase 2. Depois o intestino tem mais 3 fases de metabolizar esse hormônio para mais ou para menos. Então, assim, é uma complexidade tão grande e, com certeza, vitamina D, ômega 3, vitamina B12, ferro e magnésio são, assim, fundamentais para as mulheres da menopausa que estejam em deficiência. Isso é uma coisa super importante porque também existe muita gente fazendo xixi caro, tomando um monte de suplemento que não está sendo absorvido. Então, isso é importante que a gente utilize com parcimônia. Eu acho que faz sentido, eu adoro, eu prescrevo muito suplemento. Eles são realmente necessários para funcionamento hormonal, mas também não precisa pegar de A a C cedilha, né? Todas as letras do alfabeto e comida suplemento. boa, né? Comida de boa qualidade. Mas aí você recomenda também fazer os exames de sangue para ir medindo as taxas. Exatamente. Pegando o exame clínico também, né? Para fazer... correlações importantes. Esse é um cenário ideal, assim, se a gente pudesse, isso é uma coisa que eu até trouxe para a gente conversar aqui, porque assim, ó, falando para a população geral, que não tem acesso aos seus planos de saúde, que é a grande maioria da população do Brasil e das mulheres que estão na menopausa, isso é um grande dilema, porque no mínimo a gente deveria fazer uma mamografia para avaliar o parênquima da mama e saber se ela não tem contraindicação para usar, um ultrassom transvaginal para ver essa camadinha de dentro do útero, porque o câncer de endométrio e as lesões que tem o pólipo, mioma, pode fazer sangrar na reposição hormonal. São 2 exames que variam muito o custo. Lá no Nordeste aqui vai custar uns, sei lá, 300, 400 reais. Aqui em São Paulo, 1.000, 1.200. Então varia muito ao longo do Brasil os custos disso. E se a gente pudesse, a gente deveria, dependendo da via, se vai ser em comprimido, se vai ser em injeção, se vai ser em gel, a gente deveria dosar o colesterol, os triglicerídeos, a função do fígado, que o fígado metaboliza os hormônios, a função dos rins, porque os rins excretam os hormônios. Isso aqui já gera um custo muito alto, que infelizmente grande parte da população não pode acessar. E você tem que medir antes de começar e depois de começar, depois uns meses? Idealmente. Então, no cenário ideal de consultório privado, a gente faz isso com uma certa periodicidade, porque quando eu começo uma terapia hormonal, precisa entender minimamente o que é o que seu corpo está fazendo com o hormônio que eu estou lhe dando. Porque o segredo da terapia hormonal hoje é a gente dar a menor dose que deixa a paciente bem, com o mínimo de efeitos colaterais e que dá qualidade de vida. E essa dose ela é muito particular. E às vezes a paciente começa um tratamento e ela está super bem, mas de uma hora para outra, essa semana mesmo eu atendi uma paciente, estava super bem, acompanhando comigo há 3 anos. E aí, do nada, entre aspas, da parte dela, disse, doutor, do nada fiquei ruim, agora eu voltei até calorão. Eu disse, espera aí, me fala um pouquinho como é que tá a rotina. Minha mãe faleceu quinta-feira da semana passada, depois de passar 2 meses lutando com câncer. Aí comecei, como é que ficou seu sono? Não fiquei dormindo na UTI com ela o tempo inteiro. E como é que ficou o seu intestino? Doutor, comi o que dava. Então, mudou todas as condições que faziam com que aquele hormônio funcionasse. Saiu da rotina. Então, isso aqui muda completamente. Então, a grande dificuldade é porque os hormônios, eles respondem a qualquer modificação. Você teve uma privação de sono, você teve um estresse diferente, você teve um assédio no ambiente de trabalho, você sofreu um acidente, você agora está com estresse porque você não está conseguindo pagar as suas contas em casa. Isso tudo faz com que os hormônios funcionem de forma diferente. E aí, no cenário ideal, a cada situação dessa que se apresenta, a gente deveria recomeçar e reavaliar. Mas isso é um cenário que é bem distante da realidade de grande parte da população do Brasil. Isso é algo que, quando a gente traz um podcast como esse, mais uma vez parabenizo vocês por fazerem isso, a gente faz um chamado público também para que as pessoas tenham um olhar maior para isso, porque a menopausa é uma condição que qualquer mulher que não morrer jovem vai passar, a menopausa e o climatério, e infelizmente é algo muito limitado para as pacientes que têm acesso. Quando a gente olha para esses 22% que têm acesso, isso é por N fatores e com certeza pela falta de medidas de saúde pública assim, efetivas que a gente possa ajudar essas mulheres. E fazer esse acompanhamento também é complicado, né? Você faz um exame, o médico te receita a reposição hormonal e pronto. E aí, mas se o estresse,
a privação do sono, tudo te afeta, né? Não ter dinheiro para pagar os boletos, o seu estresse do cotidiano, suas perdas. Sim. Tudo isso afeta essa composição, né? E, por exemplo, eu fui professor da Universidade Federal até esse ano, 8 anos, até esse ano, no meio do ano. E eu começava a terapia hormonal das pacientes, e aí era muito angustiante isso no SUS, porque assim, você pede um exame, ela veio na consulta, tá super sintomática, eu não tô dormindo nada, um calorão a noite inteira, aí eu acordo e a libido tá ruim, eu preciso fazer exame. Eu peço esse exame, daqui que ela consiga fazer esse exame, que consiga voltar para mim, perdemos um ano. Aí quando ela chega depois de um ano, o exame já está desatualizado, porque já passou um ano. Então assim, é muito desafiador e foi um dos motivos pelos quais eu nesse primeiro momento disse, eu não queria continuar aqui, porque eu não consigo fazer o que eu queria fazer. Então eu me sentia de mãos atadas e me sentia muito mal. E eu disse, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para as redes sociais e vou levar conhecimento o máximo que eu puder, especialmente de estratégias de autogerenciamento, de coisas simples que a paciente, que a mulher, que qualquer mulher pode fazer dentro da sua casa com esse conhecimento. Foi grande parte do que a gente fez aqui nessa conversa, né? A gente tentar trazer isso o tempo inteiro para que as pessoas consigam levar esse conhecimento para dentro da sua realidade e sim estimular que a gente consiga mudar um pouco isso. E saber fazer as perguntas certas quando estiver na frente de um bom médico, né? Para poder... Porque a gente é responsável pela gestão da nossa saúde, né? Claro. Não dá para delegar absolutamente para os médicos. Sim. A gente tem que... Cada pessoa, desse é o meu ponto de vista, tem que buscar fazer a gestão da melhor forma possível, buscar os melhores mentores, a melhor estrutura na medida do possível. Se você tem menos recurso financeiro, aí você tem que prestar mais atenção ainda, né? Porque você vai poder delegar cada vez menos. Então, você vai ter que dar focar e dar mais, né? E correr atrás. Tem muito conteúdo de boa qualidade, gratuito na internet também. Eu sempre digo isso, que assim, quando a gente traz a paciente para o centro da conversa, eu tenho um papo muito reto com minhas pacientes, elas entendem muito. Eu digo, se a senhora veio aqui para ser tratada, veio no lugar errado. Porque aqui o pronome precisa ser reflexivo, é se tratar. E quando você se trata, você tem que fazer parte do protagonismo do seu tratamento, você tem que querer. E eu sempre digo, quando a paciente quer, eu sou a melhor pessoa para orientar. E quando ela não quer, eu sou a melhor pessoa para respeitar que não é o momento dela e tá tudo certo. E a gente precisa também entender que nem todo mundo precisa ou quer ou está disposto naquele momento a abdicar das coisas que fazem adoecer. Reprovou paciente? Eu dou alta a paciente com muita frequência. Olha só, é impossível a gente seguir um tratamento aqui. Eu digo, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma lista de espera imensa de pessoas que querem a minha ajuda para o tratamento. Se a senhora não quer nesse momento, não é honesto com a senhora que a senhora investe em mim. E assim, não faça a sua parte, porque aí você primeiro faz um desserviço. Você investe um dinheiro sem resultado. Eu odeio que a pessoa não tenha resultado quando faz um investimento financeiro. Segundo, você tira a vaga de alguém que estava querendo se esforçar. Então, assim, se não é o seu momento, tá tudo certo, eu respeito. Quando for, volta a me procurar. Eu dou alta com muita frequência, porque eu sou muito honesto, né? Eu sou muito prático em relação a isso, e eu acho que é uma forma respeitosa com a paciente. Se você não quer, tá tudo bem, procure o seu melhor momento. Bom, esse foi um bom momento que nós tivemos aqui de informação, né? Muita coisa. Uma riqueza grande para um universo enorme de mulheres, né? Que estão na menopausa ou que entrarão na menopausa. E no meu caso, como homem, eu convivo com mulheres, né? Então tem que ter um repertório também para conversar, para poder conduzir. Entender o que está acontecendo. Entender. Esse podcast não é para mulher, tá? Empatia é para todo mundo. Compartilha esse link com o seu marido, para ajudar o algoritmo também. E para ele ajudar a entender, né? Não tem como separar tanto as coisas. Óbvio que as mulheres vão ter um conhecimento muito maior, né? Muito mais específico, vão sentir na própria pele e tal. Mas a família, no nosso caso, a gente está falando das gerações aqui, mãe e filho, e eu tenho que ajudar minha mãe, e vou ter que ensinar minha filha também, e também minha futura esposa e tal, então tem... Com certeza. É uma coisa que tá todo mundo junto, ligado, né? Saúde é uma coisa... É uma corrente. É uma corrente. Cada um é um elo dessa corrente. É um blockchain. Muito obrigada. Imagina, Andréa. foi um privilégio. Super valeu, foi ótimo. É sempre como eu esperava que fosse mesmo. É sempre uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. E até para finalizar, eu adoro os podcasts que funcionam assim nesse formato de mesa, porque tem uma frase, o autor é desconhecido dessa frase,
E ele diz uma coisa que vocês fazem muito e que eu também faço muito nas minhas redes sociais. Ele diz o seguinte: todas as vezes que você estiver em uma situação de privilégio, seja ele intelectual, seja ele financeiro, seja ele emocional, ao invés de construir muros mais altos e se isolar, construa mesas cada vez mais largas e puxe cadeiras para as pessoas sentarem e partilhem esse conhecimento. E é isso que né, as gerações de vocês vêm fazendo aqui nas redes sociais. E hoje em dia coloca o microfone em cima dela. Exatamente. Né, e vamos conversar. Chame pessoas para conversar e compartilhem. Tá certo. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Compartilhem mesmo aqui para as pessoas, não deixem de se inscrever aqui no canal, fazer o jabá deles, já que eles não fazem. Mas façam, se inscrevam nesse canal. E eu vou deixar uma coisa para vocês. Comentem aqui, coloquem nos comentários o que é que vocês têm de dúvida. Eu vou separar um tempo para vir aqui e responder as dúvidas que não deram para a gente vencer aqui, porque essa conversa poderia durar aqui temporadas, né, das gerações Leda e Duda. Como é que a gente pode te achar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube? É super fácil. LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Dr. André Vinícius. Dr. André Vinícius com U. Bem simples para facilitar. Gabaritou, conseguiu. O meu TikTok eu tive que botar Duda Nagler Real. A minha mãe teve que botar Leda Nagler Oficial. Porque... na hora que abre uma rede nova, eu corro e pego o arroba. E depois eu vejo se vou usar. Ele tá atualizadinho. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. E fique sabendo que toda quinta-feira, 6 da tarde, né? Tem entrevista inédita aqui em Osnaglio, Encontro de Gerações, sempre com essa pegada de continuidade, construção de legado, uma geração cuidando da outra. Tamo juntos. Valeu. Valeu. Até mais.